Pesquisadores da Universidade de Yale, nos Estados Unidos, elaboraram um mapa interativo que oferece respostas rápidas a essas e outras perguntas, permitindo uma viagem por mais de 5.000 anos de história. Nesse rápido passeio pelas antigas civilizações que formam a linha do tempo do homem na Terra, também vamos falar da herança cultural deixada pelos diferentes povos e da ascensão e queda dos grandes centros de poder. A Matéria de Capa está começando, fique com a gente. Responda rápido, qual foi a primeira civilização da história e onde ela se instalou? Quais foram as primeiras cidades que surgiram no mundo e onde isso aconteceu? Não sabe ou não se lembra? A gente refresca a sua memória. O ano 3700 a.C., ou Before Christ, na sigla em inglês. Foi nessa época que começaram a surgir os aglomerados urbanos em forma de cidades, na antiga Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates. Eram os sumérios, a primeira civilização na história da humanidade. E as primeiras cidades foram Eridu, Larak e Uruk. Pesquisadores da Universidade de Yale elaboraram um mapa que resume em poucos minutos mais de 5.000 anos de história, reproduzindo a trajetória do homem das primeiras civilizações até os dias atuais. Na verdade, os vales dos rios Tigre e Eufrates já eram ocupados muito antes de surgirem as primeiras cidades. Por volta do ano 6000 antes da era cristã, a região atraía os povos nômades que se reuniam ali para escapar da seca nas áreas desérticas situadas além dos rios. Com as cidades também surgiram as fortificações para a proteção contra os inimigos. Era só o começo de um tipo de organização que iria se estender através dos séculos. O gênero Homo está aqui na Terra desde aproximadamente 2 milhões e meio de anos atrás, né? A maior parte do tempo nós éramos nômades, né? Então, na maior parte desse tempo que a gente está aqui, nós éramos nômades. Por volta de 12 mil anos, né, atrás, assim, nós nos tornamos sedentários. Então, nós nos fixamos aí em geral, perto dos grandes rios, né? Então, por exemplo, Tigre e Eufrates, Mesopotâmia, onde vai estar Suméria, Babilônia, Síria, o Vale do Nilo, lá no Egito, né? Rio Amarelo, na China, também são as primeiras civilizações. Isso 12 mil, nós nos tornamos sedentários, então fixamos, né, num só local, começamos a praticar agricultura. Antes éramos caçadores-coletores, essa é a nossa maior herança. Eu estou acentuando tanto para depois explicar por quê. Por volta de 6 mil, 7 mil anos atrás, começaram a surgir alguns centros que a gente pode chamar de centros urbanos, né? O curioso é o seguinte, se você tomar como uma totalidade, tomar como 100% o tempo que nós estamos aqui na Terra, e tomar o momento que a gente começou a constituir cidade, nós temos em porcentagem algo como 0,02% desse tempo vivendo em cidade. É muito pouco. Cidade é um fenômeno novo para a gente, né? Mas elas começaram a surgir, evidentemente, depois que a gente se tornou sedentário mesmo, né? Fixo num só local. Na medida que eu digo, a nossa espécie, sapiens, né, se fixou nesses locais, proximamente começou uma organização. O que a gente pode supor é que algum grupo tenha se destacado como liderança para começar essa organização política, né? Por exemplo, destacar o que cada um deveria fazer e como trabalhar em prol do coletivo. Os sumérios, além de construírem a primeira civilização, também criaram a primeira escrita, deixando uma importante herança cultural que permite um amplo estudo dos povos que ocuparam a região da Mesopotâmia há mais de 5.000 anos. As técnicas de irrigação e os vales férteis dos rios Tigre e Eufrates significavam a certeza de que haveria alimentos para todos os habitantes que se concentravam na região da Mesopotâmia. E esse foi o motivo principal para o início da concentração populacional. Reunidos numa mesma área, eles precisavam de meios para se comunicar. E foi aí que surgiu a escrita cuneiforme, que ganhou esse nome porque os sinais eram feitos em placas de argila, com traços em forma de cunha.
Além da irrigação, que eles aperfeiçoaram, os sumérios também sabiam construir diques e barragens para controlar a água dos rios e garantir melhor aproveitamento das colheitas. A civilização dos sumérios se estendeu por mais de um milênio e, aos poucos, sua cultura se fundiu com outros povos vindos dos desertos e territórios vizinhos, que invadiram a região por volta do ano de 2500 a.C., como os acádios e gutis, esses últimos originários das montanhas onde hoje fica a Armênia. Sumérios e assírios, nós estamos falando da Mesopotâmia. Mesopotâmia, em grego, significa região entre rios, né? Então a gente tem o Tigre, Eufrates, né, e as civilizações que estão ali. Sumérios, eles estão na parte sul. Os sumérios, eles entram para a história como o povo que primeiramente descobriu ou chegou até a escrita, uma escrita chamada cuneiforme. A escrita surge na Suméria bastante remetida ao comércio, comércio e necessidades de organização da produção, né? Lembrando que eles moravam perto dos rios, aguardavam as cheias, né? Diferente da gente, eles esperavam ansiosamente pelas enchentes, diferente de nós hoje, né? E uma vez que ocorriam essas enchentes, os solos fertilizava e aí eles plantavam. Então, a escrita surge conectada a essa necessidade pragmática. Os assírios, eles ficavam no norte da Mesopotâmia. Aí era uma região de passagem, de entrada. Esses impérios, nesse momento, eles viviam constantemente sob o risco de invasões, ocupações. Então, a característica dos assírios é serem mais beligerantes, né? Então, as imagens que nós temos, a arte que eles faziam, está muito remetida à luta, à guerra, etc. E há uma outra cultura que fica no meio, né? Que é a cultura que a gente chama de babilônica. Essa, por ficar nessa posição central, ela se destacou pelo comércio, né? Um pouco a ligação entre os sumérios e os assírios. Em algum momento da história antiga, as pessoas começaram a juntar dinheiro. Aí não demorou muito para que surgissem o poder religioso e o político. Desde que os primeiros humanos se juntaram em aglomerados urbanos ou rurais, também teve início o culto a deuses, aos quais eram atribuídos poderes de garantir boas colheitas, proteger contra pragas, doenças e contra os inimigos. Cada povo tinha seus deuses e suas formas de devoção, que incluíam rituais e sacrifícios. Não demorou muito para aparecerem os primeiros chefes religiosos, que logo passaram a dispor de um poder especial. Com as grandes colheitas começaram a surgir o acúmulo de bens e os primeiros sinais de riqueza. Para se proteger, os proprietários se organizavam em grupos para a defesa de seus interesses e, aos poucos, o poder da religião se misturou com o poder político. O exercício desse poder exigia a criação de normas e regulamentos, e então, a partir da escrita que começava a ganhar forma, foram criadas as leis. Era o princípio da organização social, onde cada um deveria saber, por exemplo, que não poderia se apossar da colheita do vizinho ou dos bens que ele possuía. Nos conflitos, a palavra final vinha inicialmente do chefe religioso e, mais tarde, dos detentores do poder político. Vamos voltar à linha do tempo elaborada pelos especialistas da Universidade de Yale. O que será que estava acontecendo lá por volta de 3.200 e 3.300 anos antes de Cristo? Mais exatamente 3.250. Começava a Era do Bronze, que trouxe importantes transformações como a fabricação de instrumentos de guerra e utensílios variados. Em 3.200, outra importante inovação foi inventada a roda, que até hoje muita gente tenta, sem sucesso, reinventar. Logo, ela foi instalada em veículos puxados por bois. Em 3100 tem início a primeira dinastia do Egito, então unificado pelo faraó Narmer e seu sucessor Hora-Ra. Instalada nas margens férteis do Nilo, a civilização egípcia, ao longo de 3.000 anos, deixou uma das mais ricas heranças na história da humanidade. Inovou nas técnicas de construção, na irrigação, na medicina e na matemática. Também deixou para a história personagens que até hoje despertam fascínio, como os faraós Ramsés, Tutancâmon e a rainha Cleópatra. A primeira forma de narrativa, hoje se fala muito em narrativa, né? Mas enfim, a primeira forma de explicação, né,
daquilo que nos aflige, né? Que no passado mais tardio aí podia ser trovão, tempestade, mas acima de tudo, morte, né? A descoberta da morte nos diferencia de todos os outros animais, né? No sentido de temermos a morte, né? Então a primeira forma de explicação disso tudo foi a mitológica, né? E desse tipo de estrutura, de narrativa, vamos dizer assim, vai se caminhando para as religiões organizadas, com uma burocracia, com quem é considerado líder religioso e os seus seguidores, né? Então, todos esses povos da antiguidade, eles têm um tipo de organização político-religiosa. Então, o caso mais emblemático é o do Egito, né? Que o faraó é uma espécie de encarnação, né? De representação. Ele próprio é a divindade em vida, né? Então, os egípcios tinham uma experiência que a gente desconhece, que é de conviver com um Deus vivo, quando transitando pela cidade de Mênfis, por exemplo. Então, a religião está sempre presente. Tomando novamente como um caso assim, o Egito, né? Então, a gente está falando da mais longa civilização que nós já tivemos, né? Então, você tem uma rotina interna ao longo dos séculos lá. As enchentes, como eu já disse, eram aguardadas. Depois das enchentes, a plantação, né? O cuidado com a plantação. Num dado momento, a colheita, né? Depois dessa colheita, o armazenamento. Então, nesse trânsito todo, há uma organização que é política e sempre remetida ao lado religioso, né? Lembrando que, algo que nós perdemos, né? Mas no caso, por exemplo, de uma civilização egípcia, como as outras mais ali, as enchentes não eram explicadas por fenômenos meteorológicos, né? Como a gente acompanha hoje, por exemplo. Será que vai chover? Será que esse inverno vai ser rigoroso? Deus mandava, né? Então era uma ligação constante com essa expectativa. Essas lideranças políticas tinham seus ministros, né? Então, por exemplo, nós temos histórias bíblicas, né? Que são histórias reais, como por exemplo José dos Sonhos, né? Que era um hebreu que num dado momento passa a ser ministro, né, do faraó egípcio e organiza toda a produção para enfrentar os tais 7 anos difíceis e os 7 anos bons, as 7 vacas gordas e as 7 vacas magras. Então ele é um agente político, muito sábio, que organiza toda a produção, a colheita de trigo e o armazenamento para uma época de dificuldade. Então vai dando essa conexão de política com religião. Em instantes, o primeiro império do mundo e os povos que ocuparam a região do Mediterrâneo. E mais, filosofia, arte e cultura, a herança deixada pelas grandes civilizações da antiguidade. A gente volta já. E qual teria sido o primeiro império na história da humanidade? Quanta coisa a gente não sabe, não é mesmo? Estamos de volta à Mesopotâmia, aquela região situada entre os rios Tigre e Eufrates. O ano 2334 a.C. Os acadianos, que disputavam território com os sumérios, criaram um império que se estendia muito além dos vales dos rios. Ao rei Sargão I da Acádia é atribuída a conquista que levou à unificação da maior parte da Mesopotâmia. Alguns séculos depois, por volta de 1790, a cidade acadiana de Babilônia expandiu-se até se transformar num império sob o reino de Hammurabi. Entre as regiões ocupadas pelos babilônios estava a Caldeia, onde ficava a cidade de Ur, um dos primeiros aglomerados urbanos na história do homem. A região do Mediterrâneo, mais precisamente onde hoje ficam o Líbano, Síria e norte de Israel, foi ocupada por mais de 1000 anos, entre 1300 a.C. e 300 a.C., pelos fenícios, civilização que também deixou uma rica herança cultural. Especialistas no comércio, eles levaram o conhecimento em diversas áreas e o uso do alfabeto às regiões por onde passaram ao longo dos séculos. Outro império que floresceu naquele período foi o Assírio, que a partir de 1392 a.C. ocupou vastas regiões da Mesopotâmia. Após um salto na linha do tempo, vamos ver qual é o próximo grande acontecimento que aparece em nosso mapa. O
O ano de 1260 a.C. registra a Guerra de Troia, o conflito entre gregos e troianos que teve como palco o mar Egeu e teria sido provocado pelo rapto da rainha Helena de Troia. Ao longo de séculos, os pesquisadores se debateram com a dificuldade de separar a lenda dos fatos, já que grande parte da narrativa desse acontecimento foi feita pelo poeta Homero, que teria carregado nas tintas, segundo os historiadores. O ano de 1100 a.C. marca a consolidação da Grécia Antiga, embora as regiões do Mediterrâneo e Mar Egeu já estivessem ocupadas 2000 anos antes pelos povos que vieram a integrar a civilização grega. A data de 1100 é apontada pela maioria dos historiadores como ponto de partida de uma das mais ricas civilizações na história da humanidade. Por mais de 1000 anos, os gregos desenvolveram uma cultura que influenciou todas as civilizações que vieram em seguida, especialmente no campo da filosofia e da arquitetura. Destaca-se ainda, entre a herança deixada pelos gregos, os Jogos Olímpicos, que tiveram sua primeira edição no ano de 776 a.C. Cinco séculos antes de Cristo, o Império floresceu na região onde fica hoje o Irã e acabou se transformando num dos maiores do mundo antigo. A data de 550 a.C. marca a consolidação do Império Persa, sob o comando de Ciro o Grande. Após uma série de campanhas militares vitoriosas, Ciro estabeleceu o domínio dos persas sobre reinos vizinhos, inclusive a antiga Babilônia. Ao longo de várias dinastias, os persas acabaram estendendo seu poder sobre territórios onde hoje ficam o Iraque, a Turquia, Síria, Jordânia, Israel, Palestina, Líbano e outros países. A arte e a arquitetura persa, representando palácios, templos e símbolos religiosos, exerceram forte influência sobre todos os povos da região. Em algumas concepções da religião fundada naquele período, o zoroastrismo, como a crença no paraíso e na vinda de um Messias, acabaram influenciando o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. 2 séculos e muitas guerras depois, os persas foram derrotados por um inimigo que estava criando um novo e grandioso centro do poder, Alexandre, da Macedônia. A batalha final, que selou a derrota dos persas para as tropas de Alexandre, aconteceu no ano de 330 a.C. De um jovem que teve como tutor até os 16 anos o filósofo grego Aristóteles e que desde cedo foi treinado nas artes militares, esperava-se muito, e ele não decepcionou. Alexandre governou por 2 décadas, fundando mais de 20 cidades. A mais conhecida, Alexandria, no Egito, entrou para a história como um dos maiores centros culturais da antiguidade. De volta ao nosso mapa, e alguns séculos depois das conquistas de Alexandre o Grande, chegamos ao Império Romano, mais exatamente ao ano de 45 a.C. O pequeno aglomerado agrícola surgido na Península Itálica por volta do século 8 a.C. cresceu rapidamente e se transformou inicialmente em monarquia, depois república e, em seguida, no maior império da antiguidade, estendendo-se do norte ao sul, leste e oeste da Europa, além do Oriente Médio, Ásia e África. No ano de 45 a.C., após inúmeras vitórias que o consagraram como um dos maiores comandantes militares da história, Júlio César assumiu poderes absolutos em Roma. Mas o auge do Império Romano ainda estava por acontecer e acabou por se concretizar após a virada do milênio em 106 AD, Anno Domini, ou Ano do Senhor, ou ainda depois de Cristo. Pelos próximos 2 séculos, Roma ainda seria o poder dominante, até a divisão do Império em 395 AD, surgindo o lado ocidental e o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla. O primeiro durou menos de 100 anos, caindo no ano de 476. Já o poder oriental ainda se perpetuou por mais de 1 milênio, até 1453, quando Constantinopla foi ocupada pelos otomanos. Por mais de 1 milênio, os romanos levaram suas leis e sua cultura para a maior parte do mundo então conhecido e deixaram para a história uma herança que se estende aos vários campos do conhecimento, incluindo o direito, a arquitetura, a arte, a tecnologia e a guerra.
Essa influência permanece até hoje. Por toda a Europa estão espalhadas construções feitas pelos romanos, como estradas, monumentos e aquedutos, sem contar a língua, o latim, raiz de inúmeras outras faladas hoje em todo o mundo. A Igreja Católica organiza, ou tenta organizar em grande parte a Idade Média, e ela importa, ela recebeu influência dos modelos greco-romanos. Então, eu vou falar com você dois. Né? Então, por exemplo, do ponto de vista da cultura, no que a gente chama de cultura, né? A gente lembra da Grécia muito por isso, filosofia, etc. Essa chama ligada ao conhecimento vai permanecer nas hostes religiosas. Né? Então, os mosteiros, né? Os primeiros mosteiros que existem são os mosteiros beneditinos. Eles prezavam muito o estudo, a leitura das obras ali. Então, essa é uma herança grega que nos chega. Dedicação ao conhecimento, filosofia propriamente dita. E filosofia livre, para conversar, para discutir, para saber o que é certo e o que é errado. O lado que vem dos romanos, seguramente, é a burocracia de organização interna. Né? Então, por exemplo, fórum, que nós temos hoje, é um nome romano, senador é um nome romano, a organização do Congresso dos vários países, tudo isso tem um perfil assim que vem de Roma, é claro que não esquecendo que democracia originalmente foi uma experiência de curta duração, né? Mas que a gente recuperou como valiosa e importante na cidade de Atenas. Né? Então eu diria assim que a cidade como um espaço que a gente se encontra para falar, para discutir, a mídia, né? A mídia livre, que a gente conversa, fala sobre os assuntos, discute, a organização jurídica, isso vem seguramente de uma herança greco-romana.